Paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly e eu estou aqui nesta hora para compartilhar com você a pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de juniores. É a turminha que vai de 9 a 10 anos, né? Tia Kelly está aqui começando uma nova pré-aula, um novo trimestre e é muito bom estar com você, né? E é muito bom ter você aqui comigo também. É um prazer ter vocês aqui. Estamos iniciando um novo trimestre e nesse trimestre estamos trabalhando o tema Servindo a Deus com Alegria. Você que tem essa revista, que trabalha com a revista da CPAD, eu convido você a participar conosco até o final, pois eu vou deixar aqui algumas dicas, algumas sugestões de como trabalhar com essa turminha. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aqui embaixo, pois aqui no nosso canal tem muita coisa legal voltado para todo o Ministério Infantil de forma geral e também tem aí as pré-aulas para algumas faixas etárias. Então essa turminha, a pré-aula de hoje é para a turma de juniores. Se você trabalha com essa revista, se você trabalha com essa turma, fica comigo até o final, eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? O nosso tema, como eu disse para vocês, é Servindo a Deus com Alegria. Estamos na lição número 1. Esse tema, né, o tema desse trimestre nós vamos estar trabalhando, ele vai estar falando de exemplos de personagens, né, que experimentaram o que? A alegria de servir ao Senhor. E nós, será que nós estamos felizes de servir ao Senhor? Nós precisamos servir ao Senhor com toda a alegria, com todo o nosso coração. Quando nós obedecemos a Deus, né, nós cumprimos a palavra e nós experimentamos o quê? A mão de Deus agindo ao nosso favor. Então é muito bom servir a esse Deus que é todo poderoso, que é forte, que é tremendo e que nos ama, né, do nosso jeito, que nos ama de uma forma muito especial. E a prova maior do amor de Deus por nós foi o quê? O sacrifício do seu Filho amado. Então nós temos aí vários motivos para servir ao Senhor com um coração grato, com um coração cheio de alegria. E nada melhor do que nós vivemos essa alegria para então transmitir essa alegria aos nossos alunos. Combinado? Vamos lá então. A lição de hoje é a lição número 1, que tem por título Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Esse é o título da nossa lição de hoje. Aqui, professor, eu quero deixar algumas dicas para você de como você receber os seus alunos. É muito importante você ter um ambiente preparado para receber a sua turminha, né? Faça algo novo, estamos iniciando um novo trimestre, é um novo momento, muitos estão retornando dentro do período de pandemia, onde ficaram aí muito tempo sem ter aulas presenciais, e algumas igrejas estão retornando agora. Então prepare algo novo para a sua classe, prepare algo novo para a sua turma, receba eles com muita alegria, é o tema do nosso trimestre, né? E então prepare um ambiente novo, agradável. Tia Kelly, eu não tenho uma sala. Não importe, onde você estiver, o importante é você receber a sua criança com alegria, mostrando para ela que você está muito feliz dele estar de volta na casa do Senhor com você para aprender a palavra de Deus. Se você tem uma sala e se você deseja, aqui no nosso canal tem um tema da ovelhinha que nós trabalhamos aí para você decorar a sua sala. Você que já acompanha, já viu, você pode estar trabalhando aí, né, preparando a sua sala com esse tema que vai servir aí para para várias faixas etárias. Você pode colocar aí decorando a sua salinha, que vai ser bem legal. Então, essa parte é muito importante. Prepare um ambiente agradável para a sua turma. Outra coisa importante é você preparar a sua aula com antecedência, preparar os recursos, preparar tudo que você vai trabalhar, para chegar na hora da sua aula, você, professor, está bem preparado. Não prepare aquela aula correndo de cima da hora, fazendo de qualquer jeito. Não, dê o seu melhor. Sirva a Deus através do seu serviço para com as crianças de forma alegre, bem preparada, ok? Então, organize aí. Então é isso aí que eu quero passar para você de dica no dia de hoje. Outra coisa importante, fique atento aos seus alunos. Conheça bem os seus alunos, né? Esteja acompanhando de perto, não só ali na salinha, esteja atento àquilo que ele fala com você, àquilo que ele deixa transparecer, seja próximo do seu aluno.
Jesus era próximo dos seus discípulos, Jesus conhecia a vida deles, Jesus estava atento, e era isso que trazia com que os discípulos ficassem, queria estar sempre mais perto de Jesus. Nós também estamos ali para servir como sendo um exemplo de Jesus na vida dessas crianças, que elas sintam desejo, que elas sintam prazer de estar próximo de você e assim desejar aprender mais da palavra do Senhor. Então, demonstre o seu amor, demonstre o seu afeto, demonstre o seu carinho para essas crianças, se envolvendo com elas não só na sala, mas fazendo parte da vida dela como um todo. A nossa aula de hoje tem um objetivo muito importante. Qual é o objetivo? Bom, o nosso objetivo hoje, professor, é ensinar aos alunos que Deus recompensa aqueles que cumprem a sua palavra com dedicação. Não é uma troca, não é aquele negócio, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não, mas Deus conhece o nosso coração e Ele então retribui aqueles que cumprem a palavra de Deus com dedicação, aqueles que cumprem os seus mandamentos. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos alunos no dia de hoje, que nós precisamos servir a Deus com alegria, sermos obedientes à palavra de Deus, servindo ao Senhor com dedicação, e assim o Senhor vai nos abençoar na nossa vida, ok? Lembrando, não é uma troca, é algo que o Senhor faz porque Ele vê o nosso coração. Então, na aula de hoje nós vamos estar falando aí sobre uma pessoa muito especial que tinha o prazer de o quê? De obedecer à lei de Deus, a lei do Senhor. Nós vamos estar trabalhando aí a história de Zacarias, do sacerdote Zacarias, da sua esposa Isabel, de João Batista. Então é uma história muito linda para você trabalhar com as suas crianças. Eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões de como você trabalhar nesta aula e no final eu vou trazer aí um resumo da história, de como você está utilizando aí esses visuais que eu vou apresentar para você nos dias de hoje. Para a hora da história, para a hora de você trabalhar a lição bíblica, na hora de você trabalhar aí o explorando as escrituras com as suas crianças, o que eu trago para você é a sugestão de fazer recursos utilizando recicláveis. Então eu preparei aqui recursos, então eu preparei aqui Isabel, tá? Eu mesmo que fiz usando EVA, e aqui eu utilizei potes de achocolatado, aquele achocolatado Toddy de 800 gramas, então eu simplesmente cobri com EVA e eu fiz aqui então Isabel, eu fiz aqui o sacerdote, tá? Sacerdote Zacarias, nós sabemos que ele era sacerdote. O sacerdote ele tinha uma vestimenta especial, então nós fizemos aqui o sacerdote, tá? Tudo utilizando EVA, pote de Toddy reciclável, e aqui eu usei um pedaço de tecido, tá? Não tem nada de diferente, é o que eu utilizei aqui. Fiz também o anjo no mesmo jeito, utilizei aqui EVA com glitter aqui na asa. Fiz aqui os cachinhos do cabelo do anjo, olha que lindo que ficou esse anjinho. E utilizei também o pote de achocolatado. E para fazer João Batista, usei um pote menor, Vocês podem ver que ele é menor do que os outros, Porque aqui representa criança. E eu utilizei aqui um frasco de medicação, de remédio que eu tinha em casa. E eu fiz então aqui um bonequinho para representar João Batista. Então, fiz recursos muito simples. Você pode utilizar recursos fazendo com frascos de shampoo, com caixas de sabão em pó. Aqui no canal também tem vídeo ensinando vocês a fazer personagens bíblicos utilizando esses materiais. Então é bem simples, foi o que eu fiz aqui, tá bom? Então para a hora da história vou estar utilizando esses visuais. Vamos lá. Para a hora do versículo, o que eu trago para você aqui, a sugestão, é para você, então... na verdade, a revista, o autor aqui, ele já te dá uma sugestão. Qual que é a sugestão da revista? O nosso versículo hoje, do Memorizando, ele se encontra lá em Salmos 1, verso 2, parte B, que diz assim: o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Então aqui, a dinâmica aqui de memorização que a revista traz é você usar um quadro, tá? Uma lousa, e você escrever o versículo, você coloca as crianças para recitar, para falar o versículo completo, para falar a referência bíblica. Depois que todos repetiram, que todos falaram, você pede para uma criança de cada vez
e lá no quadro apaga uma palavra. Apagando essa palavra, eles vão repetir o versículo completo sem aquela palavra, ou seja, eles vão memorizar aquela palavra e vão recitar o versículo completo. Depois vem outra criança, apaga outra palavra e eles recitam o versículo completo, sem a palavra estar lá, eles vão recitar completo. E assim você vai fazendo quantas vezes você tiver de alunos, de forma que eles vão apagando uma palavra por vez e vão repetindo todo o versículo de forma completa, para eles estarem memorizando. Nós sabemos que memorização, ela é uma repetição. Quanto mais você repete, maior é a probabilidade deles memorizarem. É importante, professor, você explicar o significado do versículo. Uma vez que os seus alunos recitam o versículo pela primeira vez, antes de você entrar com uma dinâmica, explique o versículo. Se tem alguma palavra diferente, explique o significado. Se tem alguma palavra difícil, explique o que aquela palavra quer dizer. E então você vai explicar o que o versículo quer dizer, tá bom? Esse versículo em especial quer nos dizer, né, você vai explicar para os seus alunos, que a verdadeira alegria, a nossa verdadeira alegria, ela vem de uma vida que agrada a Deus, né? De uma pessoa que cumpre os mandamentos de Deus. Tem muitas alegrias oferecidas pelo mundo, mas são alegrias passageiras, que duram pouco tempo. Mas a alegria que vem do Senhor é uma alegria eterna, que ela independe daquilo que nós estamos vivendo. Então a alegria que vem do Senhor é uma alegria que dura para todo sempre. E é essa alegria que nós devemos almejar. Então, uma vez que você explicou o significado do versículo, você trabalha a parte da memorização, fazendo então uma dinâmica. Outra dinâmica que eu apresento para vocês aqui na aula de hoje é você trazer o versículo escrito, não precisa ser impresso, eu imprimi, mas você pode escrever à mão livre mesmo, pode escrever em pedaços de papel. Aqui eu escrevi todo o versículo, como vocês podem ver, coloquei a referência, e aqui você vai recortar, tá? Separando aqui, ó, cada parte. E depois que as crianças, né, tiverem lido o versículo, que você explicar o significado do versículo, você coloca todas essas partes dentro de uma caixa, dentro de uma sacola, você vai baralhar e você vai colocar as crianças para organizar, montar o versículo. É como se fosse um quebra-cabeça de versículos. Você pode fazer individual, uma frase completa para cada aluno, ou você pode dividir a turma. Dependendo da quantidade, você faça grupos. Eu, por exemplo, preparei aqui 3 folhas, porque eu vou fazer 3 grupos. Eu vou separar minha turma em 3 grupos, né? Onde eles vão estar montando. Eu vou cortar os 3, eu vou deixar tudo junto para ficar mais difícil, vai ficar várias, né, misturado, mas eles vão montar o versículo. Cada vez eles podem ir na caixa uma vez, pega apenas um papel, volte para sua cadeira, para sua mesa ou mesmo ali no chão e monta o versículo, tá? Uma palavra por vez. Colocou aquele ali na ordem, volta lá onde está os versículos embaralhados, pega um papel e vem e monta o versículo. Eles têm que ler para ver se está certo. Então, nessa questão deles lerem, observarem se está certo ou não, eles vão estar memorizando. Vence a equipe que primeiro montar a frase, né, escrita de forma correta. Alguns, às vezes, querem montar muito correndo, acaba trocando as palavras de lugar. Não fica certo. Então, eles vão ter que ler, prestar muita atenção para saber se realmente está escrito corretamente, ok? Então, esta é a forma do memorizando que eu trago para você na aula de hoje. Para a hora de você ter o bate-papo com a sua turma aí, depois que você aplicou aí o Explorando as Escrituras, a sugestão que eu trago para você fazer como dinâmica é similar à sugestão que tem aqui na nossa revista. O autor da nossa revista, ele deixa como sugestão você preparar um cartaz, né? E esse cartaz você vai colocar a pergunta dessa forma: quem já recebeu um presente de Deus? É uma pergunta que você vai escrever nesse cartaz. E abaixo do cartaz, você vai colocar algumas fotos, algumas imagens de presentes. Vários tipos de presentes, tá? De vários tamanhos diferentes. Você vai deixar esse cartaz ali na parede, fixar em algum lugar de fácil visualização. E então você vai estimular os seus alunos, perguntando eles. Você vai perguntar para os seus alunos, né? Se eles já pediram alguma coisa para os seus pais, para os seus familiares, para aqueles que cuidam deles, e se eles receberam esse presente.
se eles pediram algo e eles receberam o que eles haviam pedido. Depois que eles falaram se já aconteceu, você pergunta a experiência, como que foi, o que eles sentiram, né? E aí você então vai dizer o seguinte, que Deus também age da mesma forma, que Deus tem prazer em nos abençoar e que nós também podemos pedir aquilo que nós desejamos para Deus. E o Senhor, né, ele vai responder os nossos pedidos. É claro que nem sempre vai ser na hora que nós pedimos. Às vezes tem coisas que requer um pouco mais de tempo. E aí você vai dizer, como é que nós pedimos para Deus aquilo que nós queremos, o que nós precisamos? Através das orações. É nas orações que nós levamos a Deus o nosso pedido, o nosso desejo, né? Então Deus, ele tem prazer de nos abençoar. Assim como Deus abençoou o sacerdote Zacarias, Deus também tem prazer em nos abençoar, em nos agradar, em nos presentear, trazendo, né, a realidade, nos abençoando aquilo que está no nosso coração. Às vezes tem coisas que nós desejamos que Deus não vai fazer, porque Deus, na sua onipresença, né, na sua onipotência, ele sabe o que é bom para nós e o que não é. Então tem coisas que nós pedimos e que Deus não vai fazer, porque às vezes aquilo que nós pedimos pode ser que vai nos prejudicar lá no futuro, lá na frente, tá? Mas aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, Deus, ele cumpre na nossa vida. Assim como Deus cumpriu na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Mesmo que às vezes pareça ser algo impossível, Deus tem poder para fazer aquilo que é impossível também. Aí, a outra sugestão que eu trago para você é você preparar dois embrulhos, dois presentes, tá? Eu trouxe aqui uma embalagem mais bonita, mais bem preparada, tá? E uma embalagem mais simples. Você pode começar da mesma forma, né? Perguntando para os seus alunos se eles gostam de ganhar presente. Quem não gosta? Todos gostam de ganhar presente. E você pode perguntar, antes de você mostrar, o que vocês mais gostam de ganhar? E aí eles vão falar, qual foi o presente que você mais ganhou, que você já gostou até hoje? O que foi que você recebeu, que você ficou muito feliz? E você então, professor, vai deixar eles falando, porque aqui é o momento do bate-papo. É o momento de você trazer para a vida deles a aplicação da história ensinada. Então você vai deixar com que eles falem aquilo que eles receberam e que eles gostaram muito. Uma vez que eles falaram, você fala assim, olha, eu também tenho presente para vocês hoje. Eu tenho aqui dois presentes. Eu tenho uma caixa na minha mão direita e uma caixa na minha mão esquerda. E eu vou deixar vocês escolherem qual o presente que vocês querem receber aqui hoje. E você deixa eles escolherem. Acredito eu que a maioria, se não todos, vai ir na embalagem bonita, na embalagem maior, na embalagem mais apresentável. E talvez ninguém ou muito pouco vai nessa embalagem simples. E aí você então vai dizer para eles, ok, vamos ver o que vocês vão receber aqui, o que vocês ganharam, o que vocês escolheram na verdade. E você vai abrir então a embalagem, que presumo eu que eles vão escolher que é a mais bonita. Uma vez que você, né, abrir a caixa, você vai ver que essa caixa ela está vazia, não tem nada dentro, é apenas uma embalagem, é apenas o exterior, é apenas a parte de fora que está bonita, apresentável, mas é vazia. E a outra? Vamos ver o que tem na outra caixa? E então, quando você abrir essa caixa, que nem parece ser tão importante, que não parece ser muito bonita, quando você abrir, aqui tem algo muito valioso. Sabe o que tem aqui? Aqui dentro nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aqui você vai fazer a aplicação. Você vai falar então da importância o quê? De nós querermos, desejarmos presentes, fazer os nossos pedidos para Deus de coisas que nos aproximam dele. Porque Deus ele está atento ao nosso clamor e Deus tem prazer em nos presentear, assim como Deus presenteou Zacarias e Isabel, concedendo a eles um filho que era algo tão importante, era algo tão valioso. E você vai dizer então para suas crianças que quando nós pedimos algo para o Senhor, que o Senhor sabe que vai ser para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, Deus, ele realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, mas que nós devemos ter o cuidado de pedir coisas realmente importantes, não coisas simplesmente aparentes, coisas exteriores.
Essa caixa que é muito bonita, mas que é vazia, representa as coisas deste mundo. Às vezes nós pedimos para Deus tantas coisas, mas são coisas supérfluas, coisas que vai nos manter mais aprisionados a este mundo natural. Às vezes pedimos coisas para fazer inveja em outras pessoas. Às vezes queremos celulares, queremos casas bonitas, porque o nosso colega tem uma casa bonita. Às vezes queremos um celular, porque nós queremos ficar só no jogo. Mas isso são coisas supérfluas, são coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida, né, no nosso crescimento. E aí essas coisas, às vezes, Deus pode até não atender, ou não são coisas tão importantes, tão prioritárias. Mas quando nós pedimos coisas que realmente vai acrescentar na nossa vida, aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor, Deus com certeza atende. Quando nós fazemos pedidos que vai ser para ajudar outras pessoas, que vai ser para nós crescermos espiritualmente, para nós nos tornarmos pessoas melhores, assim devem ser os presentes. Esses são os verdadeiros presentes, os presentes mais valiosos que nós precisamos valorizar. É uma verdadeira amizade, é a ajuda que alguém faz pelo outro, é nós estendermos as mãos para o nosso próximo. Esses são verdadeiros tesouros, esses são verdadeiros presentes que nós devemos almejar, ok? E também presentear outras pessoas. Então essas são as sugestões de como você trabalhar a aula de hoje. É uma aula bem gostosa, é bem simples, mas espero que você tenha gostado. Eu vou deixar para você agora aqui uma palhinha do Explorando as Escrituras, como você vai trabalhar essa lição, então, com os seus alunos. Meus amores, na hora do Explorando as Escrituras, vocês, então, vai trazer o ensino sobre a história de Zacarias. Algo interessante que eu gosto de fazer é você trazer os personagens dentro de uma caixa, né? Fica mais interessante você trazer eles escondidos dentro de uma caixa, dentro de uma bolsa. Você, então, ir mostrando um por vez. Não deixa eles todos expostos. Gere uma expectativa, uma curiosidade nos seus alunos. Então você deixa eles dentro de uma sacola e você então vai tirando um de cada vez. Então você pode dizer para eles o seguinte, que olha, crianças, na aula de hoje, e é importante você fazer uma aula bem animada, tá bom? Então você pode dizer assim, olha, crianças, na aula de hoje nós vamos conhecer a história de um homem que era muito feliz. Sabe por que ele era feliz? Ele não era feliz porque ele tinha muito dinheiro, ele não era feliz porque ele tinha um carro do ano, ele não era feliz porque ele tinha um iPhone, não. Sabe por que ele era feliz? Ele era feliz porque ele amava a Deus e ele servia a Deus no templo. Isso mesmo. Mas tia Kelly, alguém pode ser feliz por trabalhar para Deus? Pode e deve. Este homem da nossa história de hoje, nós vamos falar, nós vamos conhecer, é o sacerdote Zacarias. Tia Kelly, o que é ser sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que trabalha na casa de Deus, era uma pessoa ordenada por Deus para administrar as coisas do templo. Ou seja, era aquela pessoa que Deus havia separado, chamado para cuidar das coisas de Deus no templo, que é a igreja. Então Zacarias era este homem, ele trabalhava na casa de Deus e ele trabalhava com muita alegria. Ele era muito feliz por fazer esse trabalho. Só que naquele tempo, no tempo da história bíblica de hoje, não era como hoje, onde nós podemos ir na igreja todos os dias, onde todo mundo pode ir na igreja. Não era assim, era diferente. No templo só ficavam aqueles que eram separados, os sacerdotes. Não era qualquer pessoa que podia cuidar da casa de Deus. Não era qualquer pessoa que poderia limpar, cuidar, orar. Não, tinha as pessoas específicas. E outra coisa, não era todos os dias. Era escalado alguns dias. Então, Zacarias ficava alguns dias cuidando da casa de Deus, depois vinha outra pessoa que também já era separada cuidando da casa de Deus. Era assim que funcionava. Então Zacarias era um homem muito feliz, porque ele fazia aquilo com muita alegria, com muita dedicação, com muito entusiasmo. E Zacarias então ficava ali. E depois ele voltava para sua casa, onde ele se encontrava então com a sua esposa Isabel. Isso mesmo. Os dois eram casados e ela também era muito feliz porque ela também servia a Deus. Não lá no templo, tá? Mas ela servia em casa, ajudando as pessoas, sendo uma pessoa bondosa, fazendo aquilo que agradava a Deus.
Você sabia que nós podemos servir ao Senhor mesmo sendo criança? Quando nós ajudamos alguém, nós estamos servindo. Quando nós ajudamos o nosso papai, a nossa mamãe, nós estamos servindo a Deus. Quando nós somos responsáveis, tudo isso é servir. Então Isabel era uma mulher que também servia a Deus com alegria. Tudo aquilo que ela fazia com alegria para o Senhor. Era assim que esses dois, este casal abençoado, servia ao Senhor com alegria no seu coração. Mas você observa que eles já eram avançados de idade. Tá vendo o cabelinho meio branco? Então, porque a Bíblia diz que eles já eram avançados de idade. Só que eles tinham um negócio, tinham um desejo lá no coração deles que eles não tinham realizado ainda. Eles não tinham filhos. Tia Kelly, não é problema? Nos dias de hoje não é um problema um casal ter filhos. Você conhece algum casal que está casado há muitos anos e que não tem filhos? Conhece? Eu também conheço muitos. E não tem problema. Hoje muitas pessoas não têm filhos, escolhem não ter filhos. Mas naquela época isso era um problema. Sabe por quê? Porque naquela época, quanto mais filhos o casal tinha, significava que mais abençoados eles eram, mais ricos eles eram, pela quantidade de filhos. E eles não tinham nenhum filhos. Sabe, de acordo com a tradição, ou seja, o costume daquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher triste, infeliz, era até considerada uma mulher amaldiçoada, que não tinha as bênçãos de Deus porque não tinha filho. Era considerada uma mulher estéril. E isso não era bem visto pela sociedade. Mas ela, mesmo assim, ela era uma mulher que era feliz com o Senhor. Ela adorava a Deus, ela era grata ao Senhor, mesmo não tendo filhos. E então, sabe o que aconteceu? Deus viu que eles eram felizes, mesmo sem ter filhos. Eles adoravam o Senhor e eles serviam com alegria. Sabe o que aconteceu? Certo dia, quando Zacarias estava no templo, trabalhando, fazendo aquilo que agradava ao Senhor, apareceu um anjo. Isso mesmo, um anjo do Senhor apareceu para Zacarias e disse: Zacarias, a sua mulher Isabel vai ficar grávida. Foi isso que o anjo disse para ele. Disse que Deus mandou dizer que ele seria pai, que a sua mulher ficaria grávida. Mas sabe o que aconteceu? Você acha que Zacarias começou a pular, dando alegria, ficando feliz? Não. A Bíblia diz que ele duvidou. Zacarias duvidou. Você já duvidou de alguma coisa que Deus disse que ia fazer? Pois é, Zacarias duvidou. Zacarias não achou que era possível, porque ele já era velho, a sua esposa também já era velha, ele pensou, que nada. Sabe o que aconteceu? Para Deus, nada é impossível. E sabe o que o anjo disse? Olha, Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Isso mesmo. E isso aconteceu. A Bíblia diz que Zacarias então ficou mudo. Ele saiu lá de dentro sem falar uma palavra. E a Bíblia diz que durante toda a gravidez de Isabel, ele não abriu a boca. Ele não conseguia falar. Ele falava, mas não saía som. Deus fez isso para provar para ele que Deus era poderoso. E sabe o que aconteceu? Ela ficou grávida. Ela descobriu que estava grávida. Ele então ficou feliz porque ele viu que realmente era Deus. Porque Deus já tinha avisado para ele, através do anjo, que ela ficaria grávida. E ela ficou muito feliz. O anjo falou para ela que ela seria mãe e que ela colocaria o nome do menino de João Batista. Sabe o que aconteceu? Ela então ficou grávida. O tempo passou. Ele estava feliz, só não conseguia expressar com voz, mas ele estava feliz porque ele sabia que era a promessa de Deus se cumprindo, era um grande presente. E sabe por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus estava abençoando este casal, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor, cumprindo a palavra de Deus com alegria, eles estavam felizes em servir a Deus. E então a Bíblia diz que Isabel deu à luz a um lindo menino, e este menino então chamou-se João Batista. Quando o menino nasceu, que eles colocaram o nome, então Zacarias voltou a conversar. E este então era João Batista. João Batista foi Deus quem enviou para anunciar que Jesus viria ao mundo para salvar a humanidade. João Batista veio para anunciar o Salvador. E a Bíblia então nos conta essa linda história de um homem e de uma mulher que recebeu um grande presente de Deus. O maior desejo deles era em ser pais. E Deus fez. Sabe por quê?
porque para Deus não tem nada impossível. E Deus tem prazer em abençoar aqueles que servem a Ele com alegria. Amém? Esta é a história de hoje. Então, meus amores, aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bênção no seu ministério. Espero que possa te auxiliar. Se você gostou, já deixa o joinha no nosso vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe no Face e volta para assistir a nossa próxima aula na próxima semana, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Um grande beijo da tia Kelly e até a nossa próxima aula.